episódio do Sem Bisturi, o podcast da estética de alta performance. E hoje eu tô com um convidado pra lá de especial. Bom, para começar, tudo que eu sei de ciência e estética eu aprendi com esse cara. Ele é o cara, o Doctor. Gente, o homem me chamava de Leprechal. Eu conheci esse gênio, esse mestre com quem eu aprendi tudo que eu sei de estética científica na primeira clínica que eu trabalhei aqui em Curitiba. E realmente eu não... Olha, é o cara que eu não tenho palavras. Eu tenho uma admiração profunda que, de fato, ele realmente sabe o que ele faz dentro da estética. E a estética de alta performance. Eu tô aqui com o Dr. Alex Giacomini. Doutor, seja muito bem-vindo. Estou muito grata por ter aceitado meu convite. É uma honra e um prazer inenarrável. Muito obrigado, né? Acho que não foi tudo que você aprendeu comigo, você estudou bastante, né? Mas que bom essa consideração, né? Não fazia ideia. Mas obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui e obrigado pela homenagem, né? Vou guardar isso daí pro resto da minha vida no fundo do coração. Guarda mesmo, porque é de verdade, a minha admiração é muito profunda e a minha gratidão também. E agora eu quero compartilhar com vocês, meu povo do outro lado da tela, um pouquinho da nossa história, né, Doctor? Porque a gente se conheceu e tem vários plot twists na nossa história. Mas antes disso... Doutor, conta pra gente, porque você é um cara diferente dentro da estética e eu quero saber quando a estética entrou na sua vida. Conta pra mim, conta pra todos nós. Bom, na verdade não é uma história muito bonita, né? Eu poderia inventar, mas não é. Quando eu terminei a faculdade, quando estava faltando alguns meses para terminar a faculdade, eu trabalhei a faculdade inteira em hospital, eu trabalhava em hematologia. E eu já tinha passado no concurso de residência em hematologia no HC. Eu estava sendo praticamente o responsável técnico do setor, né, antes de terminar a faculdade. E eu percebi que naquilo ali que eu estava trabalhando, eu não subiria muito mais na vida. Né? Eu teria que esperar talvez alguém sair do cargo para depois eu entrar e tudo mais. E eu gostava muito, mas eu queria alguma coisa que me desafiasse. E bem na época que eu estava terminando a faculdade, surgiu a biomedicina estética e surgiu a primeira pós-graduação em biomedicina estética. Aí eu olhei aquilo lá e falei, caramba, na estética tem tanta mentira. E se a gente conseguisse colocar ciência nessa mentirada? Foi, né? A primeira pós em biomedicina estética? Sim. Eu fui da primeira pós em biomedicina estética do Brasil. Caramba! Sim. Que incrível. E quando eu entrei, eu descobri que tinha ciência. Né? Não era só mentirada, tinha muita ciência na estética. O problema é que as pessoas não usavam. Né? Então foi daí. Né? Eu saí do hospital porque eu achei que não iria mais progredir lá. Queria alguma coisa que fosse desafiadora e eu não acreditava na estética. Eu queria colocar ciência, tinha, o povo só não usava. E você sempre estudou muito antes de entrar para a estética, estudar para você ir atrás da ciência já era algo que fazia parte ou não? Não posso dizer isso para você. Né? No ensino médio eu era virado, né? Mas eu sempre prometi para minha mãe que quando eu entrasse na faculdade eu iria estudar. E foi o que eu fiz. Né? Na faculdade eu estudei muito, me esforcei muito, tudo que dava para fazer eu fiz iniciação científica, eu fui aluno monitor, quando eu consegui meu primeiro estágio dentro de hospital eu fui lá, fiz, eu sempre abracei, eu sempre fui muito intenso. Tá? Porém, quando eu entrei na pós-graduação, tinha um menino que ele era o único entre nós que tinha mestrado, e eu chamava ele de mestre, e eu percebia que tudo que os professores falavam, ele tinha uma opinião, ele tinha um dado de algum artigo. Eu falei, caramba, cara, da onde brota isso aí? E ele falou, Alex, isso aqui é sacerdócio. Assim, como assim é sacerdócio? Não é sacerdócio. Todo dia você tem que estudar. Todo dia você tem que estudar um pouquinho. E nos primeiros 6 meses que ele falou isso, eu não entendi. Mas eu falei, quer saber? E se eu estudar, o que será que acontece? E aí eu peguei, todo dia eu tinha que ler pelo menos um artigo, um capítulo de livro, alguma coisa eu precisava estudar. E foi impressionante que as coisas foram acontecendo, o conhecimento veio vindo. Então, às vezes, alguém me questiona de uma coisa
eu nem sei onde estava aquela informação. Ele falou, caramba, isso aqui é tal coisa, tal coisa, tal coisa. E realmente, estudar é um sacerdócio e faz muito bem. Faz muito bem. E, no entanto, que hoje eu dou aula, né? E em instituições onde, teoricamente, biomédico nem poderia estar dando, onde meu nome nem aparece no diploma das pessoas, na grade curricular, mas para eles é tão importante o meu conhecimento que mesmo o conselho deles falando, olha, não precisa, eles preferem que tenha lá eu, né, mesmo sendo biomédico, por causa do meu conhecimento. Então, o Lucas estava certo, né? O mestre estava certo. Estudar, tem que ser sacerdócio. Foi daí. E ó, eu falo que pra todo mundo até hoje que você é meu mestre, né? O meu mentor, porque eu lembro muito bem, a gente se conheceu numa clínica em Curitiba. Hoje ela é uma franquia, uma rede, né? Mas na época era uma única unidade e quando eu entrei na clínica eu olhava todos os seus movimentos, tanto que você vai lembrar de tudo isso. Eu ficava atrás o tempo todo, né? Entrava na sala, doutor, posso acompanhar seu atendimento? Porque eu sempre admirei pessoas com grande conhecimento de tudo, né? A gente conversava sobre tudo, além da estética. E eu queria ser uma profissional diferente, né? Quando você falou agora há pouco sobre, tem muita mentira na estética, e aí você descobriu que existia a ciência dentro da estética, para mim foi exatamente assim quando eu te conheci, né? Eu falei, opa, existe ciência e estética. Eu lembro de fazer a faculdade e até não acreditar naquilo que eu estava fazendo. Quando eu aplicava os tratamentos, eu pensava assim, será que isso funciona? Por quê? Porque eu tive grandes mestres, professoras PhDs, que foram incríveis, mas elas não tinham a prática clínica. E eu acho que dentro da nossa área, dentro da estética científica, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla lá na clínica, sobre os processos que a gente faz e por que a gente entrega resultado, ela está muito atrelada à prática clínica, né? E aí eu não tinha referência de profissionais que falassem de estética e de ciência. Eu tinha a teoria dentro da faculdade. Quando a gente colocava na prática, aquilo parecia não funcionar. E quando eu te conheci, comecei a acompanhar a maneira como você cuidava dos pacientes, a maneira como você fazia todo o processo, eu falava, opa, eu encontrei. Esse é o cara que eu preciso seguir e admirar e acompanhar, porque eu preciso ser como ele, né? Eu queria aquilo, eu queria aquele conhecimento. Então era muito interessante quando a gente chegava para conversar sobre os casos clínicos e eu, uma estagiária, eu ficava assim com meus olhos brilhando e olhando tudo aquilo, era muito grande para mim. E ver você compartilhar a sua inspiração, hoje você sabe que você é a minha e pelo mesmo motivo. Doutor, existe ciência estética? Existe? Existir, ela existe, mas também existe muita mentira, porque é um mercado que gera muito dinheiro e ciência hoje ela é complicada, porque assim, não é porque saiu um artigo, não é porque foi publicado numa revista que aquilo ali é verdade, que aquilo ali funciona, né? Se você for pensar, o Mendel, o cara das ervilhas, lembra o cara das ervilhas? Ele era um monge que estava num monastério, que descobriu umas questões das ervilhas que ele não entendia direito, ele anotou num papel, só que aqueles dados que ele anotou não estão 100% corretos. Ele mentiu uma coisa ou outra e ele não precisava mentir. Numa época que ele não ganharia nada. Pensa hoje que se você lança um artigo científico, se você publica numa revista, você ganha notoriedade, você ganha patrocínio de uma empresa, ou você ganha uma bolsa de uma faculdade. Então, existe ciência, só que o profissional ele tem que conseguir filtrar essa ciência do que é verdade, do que é mentira, do que funciona, do que não funciona. E o profissional da área da saúde, para os pacientes, pode parecer muito estranho, mas muitas vezes eles são analfabetas científicos. Então eles leem, mas eles não sabem interpretar. Eu vejo que muito profissional não sabe ler uma bula, né? O Botox mostra muito isso, né? Todo mundo, você vê na internet, quanto tempo dura o Botox? 6 meses. 6 meses. Mas o que realmente a bula do Botox está falando? Ela está falando que o pico de ação é com 6 semanas. 6 semanas é 1 mês e meio.
E depois disso, ela vai caindo, e ela morre ali entre 3, 4 meses, alguns casos 6 meses. Então veja, a bula está dizendo que vai travar a musculatura, depois de 1 mês e meio vai vir algum movimentozinho, com 2 meses já tem um movimento mais significativo, talvez aqui para o paciente não é mais resultado. Para ele, talvez o resultado já tenha ido embora. E o músculo talvez só volte a contrair, só seja o que era lá no início, depois de 6 meses ou depois de 3, 4 meses. Só que o que acontece com o profissional? Ele leu a bula, mas ele não entendeu isso. Não. Ele não entendeu essa sacada. Ele fala para o paciente o quê? Olha, o Botox dura 6 meses. E aí dá 45 dias, 2 meses, já está movimentando alguma coisa, o paciente fala, não, o Botox está errado, vou para outro profissional, tudo mais. Então assim, tem ciência? Tem. Mas quem sabe usar a ciência? Você não sabe ler bula? Não, é excelente essa colocação, é excelente essa reflexão e é verdade isso. Hoje a gente olha para a estética, infelizmente, como uma coisa muito comercial, né? Ela é rentável, ela é hoje o terceiro mercado maior, né? No ranking mundial, o Brasil está nesse lugar. Então, a gente vê que existe um espaço para o mercado cada vez mais crescer, tanto que na pandemia, gente, foi o mercado que mais cresceu. E incrivelmente, né? Por quê? Porque a estética, ela vem de uma ascensão, essa estrutura social, essa coisa desse padrão de beleza imposto, né, por toda a sociedade, fazendo com que nós façamos esse consumo desenfreado de estética e muitas vezes irresponsável. Eu falo que o profissional da área da estética é o maior responsável em fazer essa estética chegar de forma consciente, segura e eficaz. E realmente, hoje a gente olha propagandas aí de Botox que dá até medo, dá vontade de sair correndo, né? Promoções malucas, e isso acaba banalizando a nossa profissão, você não acha? Eu acho que faz perder o sentido daquilo que a gente está fazendo. É que você falou tudo, a estética comercial, a estética dá dinheiro, e muitas pessoas que entram na estética, elas querem a questão financeira. Né? Nada contra empreendedores que querem investir na área de estética, mas se você é uma pessoa que tem dinheiro, mas não é profissional da área da saúde, que tem condição e você quer fazer um investimento, né? Tem várias possibilidades de investimento e uma das possibilidades é estética, uma clínica estética. E você abre essa clínica estética, o que você quer que essa clínica estética tenha? Lucro. Resultado? Você quer que ela tenha a satisfação do cliente? Talvez secundário, mas o que você quer é lucro. Então aí você contrata profissionais da área da saúde, você coloca eles para trabalhar para você e você coloca eles para cumprirem metas. E se eles não cumprirem essas metas, eles vão perder o emprego, eles precisam de emprego, talvez eles estão começando na jornada deles profissional, então eles precisam daquele emprego, eles vão acabar vendendo o que não precisa, vão acabar fazendo indicações que não são tão assertivas, indicações que eles não conhecem, e o dono ele só vai estar pensando em números. Né? O profissional da área da saúde, ele tem um grande problema em vendas, né? Porque ele não é comercial, né? Ele não é nada comercial, ele sabe daquilo, ele quer ajudar pessoas. Então eu acho que a questão da estética gerar muito dinheiro atrai pessoas que não têm esse vínculo com a saúde, porque estética é saúde. Estética com certeza é saúde, tanto é saúde que eu sou a maior defensora, né, de usar a estética a nosso favor. Inclusive, a minha profissão começa quando a minha irmã morre, né? Eu perdi uma irmã há 11 anos atrás, ela tinha diabetes. Eu sempre falo por aí sobre essa história porque foi o início de tudo. E a minha maior missão era cuidar das pessoas como eu cuidava dela. E ela tinha um grande problema de autoestima, porque aí todas as amigas eram mais bonitas que ela não era bonita para ela, né? Ela olhava no espelho, ela não ficava feliz, o rosto tinha muita acne, tanto que eu tenho pavor de acne. A gente já vai contar as minhas histórias. Doutor, por favor, trata minha... E era uma questão para ela que talvez há anos atrás, se eu tivesse, né, esse conhecimento que eu tenho hoje da importância da autoestima para a mulher, para os homens, e cuidar do que está fora, mudando dentro, talvez ela se sentiria melhor, né? E aí eu
trouxe para minha profissão essa missão. E a área da saúde, ela não é outra a não ser cuidar das pessoas, né? E aí, por consequência, a gente que tá na área da estética, a gente acaba transformando a autoestima das pessoas e curando as emoções das pessoas. Você vê a estética dessa forma também? Porque eu concordo completamente que, infelizmente, a gente está sendo banalizado, estão usando a estética de uma forma errada. E não é sobre isso, é sobre cuidar das pessoas. Bom, eu vou trazer pelo menos 4 pontos aqui, tá? O primeiro é um artigo de 2016, feito por enfermeiros, onde eles viram que dentro dos vários motivos protetores contra o suicídio era a autoestima. Então, se você tinha uma autoestima boa, então a chance de você se suicidar era menor. Então, assim, se a estética aumenta a autoestima e se a autoestima reduz o desfecho morte, como ela não é da saúde? Ela é, né? Ela está influenciando na vida, ela está reduzindo o desfecho morte. Então, sim. Teve um caso de uma paciente que ela veio tratar comigo, ela tinha perdido o filho dela há muitos anos e ela vinha numa tendência de depressão. E geralmente eu não gosto de tratar quem está na depressão, porque às vezes ela tem um problema interno, quer tratar o externo, ela precisa primeiro tratar o interno. Mas essa a gente conversou muito bem, então eu falei, então vamos fazer um Botox para dar um up em você, né? Só para dar um up. E não sei se você sabe, o Botox ele tem um quarto efeito, que eu posso dizer até um quarto efeito colateral, que ele diminui sintomas de depressão e ansiedade. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem vários feedbacks, né? Então, quando você está deprimido, você está tenso, a pessoa tem tendência a fazer isso. Eu estou botocado, talvez não mexa, deixa eu ver lá. Você tem tendência de fazer isso aqui. Né? Tem que dar uma melhorada até no meu retoque. O meu tá travadinho. Isso. A pessoa tem tendência a fazer isso aqui. Agora, se ela está com Botox e ela se sente tensa e ela não faz essa contração, ela não tem um feedback para o cérebro, então diminui os sintomas de depressão e ansiedade. Incrível. E essa paciente, ela fala bem assim, nossa, doutor, você mudou a minha vida, porque depois que eu fiz em você, eu fui procurar tratamento, fui procurar aquilo outro. Eu falei, caramba, hein, por causa de um Botox. E o outro caso é um caso que aconteceu recente agora, que agora nós estamos com aumento peniano. É algo bem eu diferente. Ouvi falar, polêmica, meu povo. Olha só, fala mais. Sim, mas eu vou dizer o caso desse paciente em específico. Né? Esse paciente ele tinha 17 anos de idade e ele havia tentado se suicidar 2 vezes. E a primeira vez ele se suicidou, o psicólogo falou, olha, ele não pode ficar sozinho. E aí o pai e a mãe dele sempre tinham que estar com ele e tudo mais. E por que ele tentou se suicidar? Porque ele achava que o pênis dele tinha um tamanho normal. E quando ele começou a ter as primeiras namoradinhas dele, ele descobriu que não era normal, ele não conseguia ter relação sexual, não conseguia nem colocar camisinha. E aí ele achou que, né, a vida dele não tinha mais sentido, né? Aí um dia a mãe dele saiu de casa para ir trabalhar e o pai dele estava voltando, questão de 20 minutos. Quando o pai dele chegou, ele estava desmaiado, enforcado no fundo de casa. Aí o pai dele ergueu ele e aí ele voltou à consciência e no que ele voltava à consciência ele começava a se debater para o pai dele largar ele, o pai dele tinha que largar ele até ele desmaiar e levantar de novo, até o pai gritar para um vizinho vir e tirar ele de lá e conseguir tirar ele. E aí ele entrou em contato com a gente, esse pai, e falou, ó, doutor, eu tenho meu filho, ele está passando isso, eu não tenho condição de fazer um procedimento desse, mas é meu filho, né? E eu sou pai. Na hora que ele falou isso, eu falei, caramba, né? A gente precisa tentar ajudar ele. Aí eu até conversei com alguns colegas, falei, olha, na verdade, alguns donos de escolas, né, de estética, falei, ó, vocês conseguem só trazer ele, né, que ele é do interior do Paraná, conseguem trazer ele ali e caramba, todo o procedimento eu dou. Aí eles falaram, não, a gente vai trazer, nós damos o material, só dá a mão de obra. E nós fizemos o procedimento e ele já teve alta da psicóloga, agora ele pode ficar sozinho e tudo mais. Então, de novo, diminuiu o desfecho morte. Né? Resolveu o desfecho morte, como você vai falar que estética não é saúde? Além de prevenção de diabetes, prevenção de infarto, câncer de pele e demais outras coisas. Meu Deus, tô impressionada. Eu já tinha ouvido você falar dessa história lá nos stories, né, no Instagram. Depois, gente, entra lá no Instagram, doutor, como é o teu Instagram? Doutor Alex Giacomini.
Dr. Alex Giacomini. O cara é incrível. E eu tinha ouvido, né? Tava passando os stories nessa nossa rotina louca. Eu sempre dou uma olhadinha para estar atualizada. E eu já tinha ficado muito chocada com essa história. E essa história e muitas outras que a gente acaba ouvindo dentro da clínica, né? Eu recebo pacientes todos os dias para consulta. E quando você falou sobre a depressão, sobre a ansiedade, eu cheguei, gente, a trabalhar com o Dr. Alex. Então, saí dessa primeira clínica que eu atendia, me formei, porque na época que eu fui trabalhar na clínica eu ainda era estagiária, me formei, ele me indicou. Olha só como que é importante a gente ter boa relação, né, com os nossos colegas. Ele me indicou para uma outra clínica, onde a gente trabalhou junto, né? E aí eu saí dessa clínica e aí ele me chamou para trabalhar com ele, né? Então, e foi uma fase, né, doutor, da minha vida, onde eu tava com uma depressão muito profunda, né? Uma profissional muito séria, muito compromissada, muito responsável. Eu me tornei uma pessoa que não conseguia sair na rua, né? Foi bem na época da pandemia, tava num relacionamento horrível. Aconteceram muitas coisas e eu nunca vou esquecer a gente na clínica, você conversando comigo, fazendo uma espécie de terapia, literalmente, para vocês entenderem que, além de existir a ciência e a estética, existe humanidade nas pessoas, né? Eu já tinha trabalhado em outras clínicas e já tinha, né, sido tratada apenas como funcionária, mas a experiência que eu tive com você até o final, no outro pod, eu falei... Eu já fui mandada embora, meu povo. Não foi só eu que pedi demissão, eu já fui mandada embora. E foi essa época, né, que eu não tinha condição de trabalhar. Então, a depressão, infelizmente, ela chega a debilitar, né? Não só o sistema emocional, mas o sistema físico, né? Então, eu não conseguia fazer os atendimentos. Eu lembro das vezes que eu tentava, colocava o jaleco, me transformava na profissional que eu sou. Mas quando eu saía da sala, eu tava lá chorando naquela recepção e você conversando. E realmente, a autoestima, ela tá ligada com todos os nossos processos, né? E se a gente não sabe quem a gente é ou a gente esquece de quem a gente se perde no meio do caminho. E quando eu recebo pacientes com esses sintomas, com esses sinais, né? A gente tem uma longa conversa lá na clínica, eu falo que não é uma avaliação que nem a gente vê por aí, é uma consulta estética, né? E a consulta, ela é o primeiro passo para a gente desenhar um planejamento estratégico que funcione para o paciente. Só que é além, né? Essa conversa às vezes pode salvar a vida das pessoas, assim como a história que você contou e assim como um dia você também salvou a minha vida, porque realmente a depressão é algo que não tem explicação, só quem vive sabe. E a gente acaba, né, querendo ou não, sendo uma ponte para salvar a vida de outras pessoas. Então, sim, a estética é saúde, né? Não tem. Estética é saúde, e você falou de um tema muito legal, a avaliação, né? A anamnese. Algo que é tão desconsiderado por muitos lugares, né? Porque muitos lugares faz a avaliação gratuita, e eu não tenho problema nenhum fazer avaliação gratuita, né? Mas muitas vezes isso, como é exposto aos pacientes, eles acham que a avaliação é um orçamento, né? É o momento de você chegar ali, passar um orçamento e dar para o paciente pronto. Né, como se fosse algo muito simples, né? Como se fosse, por exemplo, pintar uma parede. Ó, essa parede aqui a gente vai pintar de azul e vai ter que lixar e assim assado. E aí vai na parede da casa de outra pessoa e vai falar, não, essa parede a gente só vai pintar de verde e não muda nada. E muitos profissionais também, eles erram nisso porque eles fazem parecer ao paciente que a anamnese é só o momento de bater uma meta, né? De ganhar um lucro ali para a clínica, bater uma meta, superar os resultados, e não. A anamnese e a avaliação é o momento mais importante na área de estética. Ali vai ditar o sucesso ou fracasso do teu tratamento. É verdade. Né? Eu tenho uma frase que uma vez eu disse para um paciente, ela chegou bem assim para mim e falou, doutor, fala a verdade, então o tratamento funciona mesmo? E eu disse o seguinte, olha, não me pergunte se o tratamento funciona, me pergunte se o tratamento funciona para o seu caso. Aí ela, como assim? Eu falei, não, o teu caso pode ser diferente da ciclana, da fulana. Nós só vamos saber isso
através de uma anamnese muito bem feita, onde a gente precisa pegar tudo. A gente precisa pegar a questão médica de saúde, depois nós precisamos pegar essa questão psicológica para entender o nosso paciente, e aí depois a gente vai ver tipo de pele, alimentação, se faz uso de cosmético, não faz uso de cosmético, cada coisa vai ditar um tratamento. Então eu digo para todo mundo, né? Se você foi em alguma clínica estética, fez um tratamento e não deu resultado, não é que o tratamento era ruim, é que foi indicado o procedimento errado. É muito semelhante à medicina clássica. Existe uma doença específica e um medicamento mais apropriado. E esse medicamento vai curar. A estética é a mesma coisa. Tem um problema estético para uma pessoa específica, um caso específico e um tratamento ideal. Juntou isso, é sucesso. Exatamente. E uma das coisas que me fizeram ter a minha própria clínica estava relacionada a isso, né? A gente tinha meta para bater, tinha que vender a todo custo. E aí, quando eu recebia as fichas dos pacientes, eu olhava e aquele tratamento não fazia sentido para aquilo, né? E o planejamento estratégico dentro da consulta, eu chamo de consulta estética. E assim como qualquer outro tratamento, botox, o preenchimento, o tratamento corporal, criolipólise, por exemplo, eles são serviços que a gente oferece dentro da clínica, baseado em muito estudo, comprovação e aplicação na prática clínica. E a gente valida isso e é isso que faz a gente ter bons processos, né? Mas a consulta estética, ela tem que ser um serviço dentro da clínica, porque a gente estudou, você estudou muito, eu estudei muito para a gente entender esse paciente, para desenhar esse planejamento, para usar da forma correta a ciência e a estética, né? E não só vender um tratamento. Eu falo que hoje a gente tem que educar os nossos pacientes, né? Porque eles estão acostumados, querendo ou não, a comprarem a estética, o serviço de estética como um produto na prateleira. Quanto custa? Eu não sei você, mas eu recebo diariamente no direct, no WhatsApp. Qual o valor? Qual o valor? Qual o valor da Crio? Qual o valor do Botox? Qual o valor do não sei o quê? E o paciente, ele tá condicionado a isso. Não é culpa dele, não é, concorda? Ele tá condicionado a olhar um serviço, um produto e colocar lá qual o valor sem nem saber como funciona, nem saber se serve pra ele. É que ele não entende. Ele não sabe, Ele né? não entende. Ele não tem o conhecimento que nós temos, né? Então, para ele, não existe diferença, né? Tem muito paciente que chega para mim e fala assim, doutor, eu quero fazer fio de sustentação. Eu falo, Pra quê? Mas por quê? Por quê? Não, pra dar uma levantada, assim, meu rosto fica assim, ó. Deixa eu ficar lá. Daí eu falo bem assim, bem assim. Mas tudo bem sobrar essa quantidade de pele no cantinho do teu rosto? Adorei. A pessoa fala, não, mas vai sobrar? Eu falei, já dizia a frase de Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então como é que eu vou puxar essa quantidade de pele? E a pessoa fica... E outra coisa, você quer que dure quanto tempo? Aí eu começo a contar a história do fio de sustentação, para qual a indicação dele, tudo mais, eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer eu chamo de avaliação, né? Porque senão às vezes eles não entendem. Sim. Mas vamos fazer uma consulta aqui estética, vamos entender qual que é o ideal para você. E sim, nós temos que educar nossos pacientes, mas a gente só vai conseguir educar um paciente que chega até a gente. É verdade. Porque o paciente que ele manda uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, ele não nos dá a oportunidade de sentar na nossa frente. Quando o paciente senta na minha frente, eu começo, pego no rosto, olho no microscópio, vejo a hidratação da pele, puxo aquilo e fala, nossa, é diferente. Nunca ninguém fez isso comigo. E nunca mesmo, e a experiência é sempre diferente quando eles deitam na nossa maca. Mas lembra que você falou lá no começo que o pessoal da saúde não é comercial? E que a gente sofre muito para aprender a vender nosso processo? Eu levei uma sorte, né? Que eu nasci com vendas na veia. Fui criada por uma família de comerciantes, então eu vendo coisas desde que eu tenho 8 anos de idade, literalmente. E eu consegui criar uma forma de captar e encantar esses pacientes, mesmo antes deles entrarem na clínica. Como que a gente faz isso, né? Tem uma dica aí para os profissionais que estão nos vendo e nos ouvindo.
você tem que dar valor ao preço, né? Antes de falar o valor desse procedimento, você consegue fazer uma pré-consulta, eu chamo. Essa pré-consulta, ela é feita lá no consultório por mim mesmo, tá? Então, quando você entra em contato, meu povo, lá no Instagram, no WhatsApp, sou eu que respondo. Eu faço questão de fazer esse atendimento exclusivo, individualizado. Claro, hoje eu sou uma clínica pequena, isso é possível, né? A gente não sabe como será daqui para frente. Mas eu tenho muito esse cuidado de manter esse processo na minha mão, porque assim eu trago esse paciente de forma consistente, mais educado, mais consciente. A gente aumenta o nível de consciência de todo o processo. Mas e aquele paciente que não tem paciência? Ele não quer me responder? Ele já não é o paciente certo para deitar comigo na maca, né? Então, a gente tem muito hoje essa coisa de escolher quem a gente vai atender. Porque eu não sei você, mas eu já passei por algumas coisas dentro da prática clínica, desde pacientes insatisfeitos com a autoimagem, e aí é uma coisa, né, psicológica, emocional, até pacientes com processos um pouquinho mais profundos, né, em questão do próprio emocional. E pessoas que não entenderam o processo. Como é? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha colaboradora, que uma vez nessa clínica que nós trabalhamos, né? E hoje eu sou consultor científico dessa franquia. Sim, eu sei, né? orgulho. Talvez do que eu vou contar, eles vão falar, ele não é mais nosso consultor. Mas na época que eu trabalhava lá, na recepção, tocou o telefone, estava só eu, né? Eu estava passando e falei, vou deixar tocar, não vou atender. Aí eu, doutora Alex Giacomini, clínica tal, bom dia. Qual que é o valor da limpeza de pele? Falei, olha, limpeza de pele aqui. E o valor lá da limpeza de pele era um valor, uma taxa alta, legal, né? né? Era um valor... Então, a limpeza de pele dura 1h30, você vai passar por 5 estágios de higienização e esfoliação. Moça, eu quero só o preço. Falei, tanto. Ela falou, meu Deus, por que tão caro? Falei, eu tava tentando explicar pra senhora aqui agora. A senhora não deixou eu explicar, não. E aí a minha colaboradora, quando essa história, ela deu risada, ela falou, nossa, que sonho dar uma resposta dessa e tal. Aí eu falei que eu era jovem, né? Eu não tinha tanto traquejo assim, porque eu não era comercial, né? Então eu era só o profissional ali, enfim. Mas sim, nós nos deparamos com isso, né? Então muitas vezes nós temos que despedir clientes. Sim. Né? Se nós percebemos que, por exemplo, o paciente tem um perfil que não vai dar certo, né? Porque, por exemplo, o paciente precisa entender como aquele procedimento vai ajudar ele, né? Vamos falar no corporal, né? O corporal, nós fazemos uma mobilização da gordura localizada, porque ela tem um menor número de receptores, por isso que a gordura vai ficar localizada e vai ser muito difícil perder. Só que essa gordura, ela não sai nas fezes, na urina, ela precisa ser metabolizada. Exatamente. Então, se o paciente não ajuda, não dá resultado, né? Se ele não entende como aquele procedimento vai ajudar ele, também não funciona, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma avaliação de secagem de vasinhos, aí a paciente me trouxe vários pequenos itens que não permitia ela fazer secagem de vasinhos. Eu falei, olha, não vai dar para você fazer secagem de vasinhos, sinto muito, talvez tu tenha que procurar esse tipo de procedimento assim assado. Ela olhou para mim brava e falou, então se eu não falasse que eu tenho tal coisa, você faria o procedimento em mim? Eu falei, faria. Tem um termo. Faria. Mas no final aqui você assina para mim que tudo que você falou é verdade, e depois se desse uma trombose, tivesse que amputar a sua perna, eu ficaria tudo tranquilo. Tem algum problema para a senhora? Ai, eu não sabia que podia acontecer isso. Pois é, eles não sabem, né? Mas por que também eu fui tão enfático nessa hora, né? Porque ela ia levantar ali do consultório, ia sair, ia dobrar a esquina, ia na primeira clínica estética, ia mentir tudo. Aí ia dar intercorrência, ia estar o que lá no Fantástico? Tratamento estético. Profissional, não médico, realizou e causou trombose na paciente e mata a paciente. É verdade, é bem por aí. Infelizmente é exatamente isso que acontece. E dentro da prática clínica, a gente vai ver muitas coisas. E uma das coisas que a gente também vê, doutor, e é um tema que eu quero entrar agora, porque o Sem Bisturi, ele nasceu com qual objetivo? Eu não sou contra a cirurgia plástica, tá, meu povo? Você quer fazer cirurgia? Você pode fazer a cirurgia que você quiser. Hoje eu não faria.
Pode ser que daqui uns 10 anos mude, mas hoje eu não faria. Mas eu sou a favor de você ser consciente naquilo que você está buscando para você e se submeter a um processo cirúrgico se realmente houver necessidade da forma mais segura. Mas e quando, doutor, chega lá na nossa clínica aquela paciente que ela já fez ou 1 milhão de cirurgias e ainda está insatisfeita, ou ela está pensando em fazer uma cirurgia? Vamos falar da ritidoplastia, o deep planing? Vamos falar dessa cirurgia, porque é o processo facial ali? Vamos falar disso. Então, vamos pensar na deep planing. Então, ela já fez, ela abriu o rosto 10 vezes já, porque eu já recebi gente assim, meu Deus do céu, dá 10 tipos de arrepio. Daí ela fica, não sei se vocês vão lembrar daquele programa do Zorro Total, ela chega bem assim na clínica pra gente. E aí você já tá preocupado com a saúde dessa paciente, por que ela tá buscando tanta cirurgia, né? Temos hoje o dismorfismo, né? Que as pessoas, elas não se reconhecem no próprio rosto e no próprio corpo e elas ficam fazendo várias cirurgias. Como que você lida com esse paciente? O que você pensa sobre intervenções cirúrgicas? Cirurgia, tema polêmico, né? Na verdade, eu vou falar o que eu falo para os meus alunos de especialização. Então, assim, cirurgia para o que é de cirurgia, estética para o que é de estética. Então, tem um momento que se o paciente deixou chegar naquele estágio, só a cirurgia vai resolver. Não vai ter conversa. Qual estágio? O estágio onde o procedimento estético, dentro do custo que ele vai trazer, o resultado vai ser ínfimo, tá? Então, por exemplo, a blefaroplastia. Fale. A blefaroplastia cirúrgica. Algumas pessoas têm uma tendência exacerbada, mais ou menos 60% da população, tem uma tendência o seguinte: essa pálpebra ela vai caindo, e mais ou menos aos 70, 75 anos de idade, começa a perder visão periférica. E essa pessoa, esse serzinho idoso, né? Ele vai no oftalmologista, vai contar, olha, parece que eu não estou enxergando direito, e o oftalmo vai dar uma requisição para fazer uma blefaroplastia, porque é uma condição de saúde. O plano de saúde vai pagar, o SUS vai pagar, por quê? Porque já virou uma condição de saúde, tá? Então, se, por exemplo, eu vejo que aos 50 anos de idade, essa pessoa é uma pessoa que vai, quando chegar aos 70, vai precisar de uma cirurgia, por que eu não falo para ela, vai lá no cirurgião plástico e faça a cirurgia aos 50 anos de idade? Porque ela vai andar com uma Ferrari quando? Aos 75, aos 50? Não, aos 50 é muito mais favorável. Mas agora vem a seguinte questão. O resultado da cirurgia é para sempre? Não, o resultado da cirurgia não é para sempre. Nada, o resultado da cirurgia é mais ou menos uns 5 anos. Por quê? Porque depois disso, você continua envelhecendo. Não, fora que a gente vai perdendo colágeno, o envelhecimento biológico, fatores externos, tudo, predisposição genética. E diversas outras estruturas, né? Então a pessoa continua envelhecendo. Então digamos que a pessoa, ela chegou aos 40 anos de idade e fez uma blefaroplastia. Putz, legal, ok, fez. Aos 45 ela está se incomodando de novo. Aos 50 ela não aguenta, vai fazer mais uma. Aí tá a questão. Normalmente a segunda não fica tão bom quanto a primeira, né? O corte da primeira fica em cima da segunda, não fica tão legal, já fica aquele aspecto estranho, né? A ritidoplastia, igual você falou, o paciente puxou 10 vezes a pele. Hoje em dia as técnicas cirúrgicas melhoraram muito, né? Eles entenderam mais o processo. Mas por que nós envelhecemos? Nós envelhecemos porque nós perdemos colágeno, né? E eu posso falar glicosaminoglicano, entre outras, mas principalmente colágeno e elastina, né? Coxinha de gordura. Exatamente, nós perdemos os coxins gordurosos e perdemos o osso e o músculo fica flácido, né? E eu costumo dizer o seguinte, a gente perde osso da onde? Principalmente osso de têmpora, cigomático, pré-maxila, mandíbula e pré-jaws. E digamos que aqui eu perdi 2, 3 milímetros, muitas vezes é mais. Então 3 milímetros, aqui eu perdi mais 2, meio centímetro, aqui eu perdi mais 2, já deu 7 milímetros, aqui eu perdi mais 3, a gente já chegou em 1 centímetro. 1 centímetro de pele que está vindo para cá, porque tudo que eu perco em cima começa a me sobrar embaixo. E aí, o que as pessoas querem fazer? Eles querem fazer um corte aqui e puxar a pele.
não vai ficar natural, não vai ficar bonito. Por quê? Porque você não está reposicionando tudo no mesmo lugar. Então, assim, chegou em determinado momento que a pessoa não se cuidou, perdeu muita estrutura, não tem jeito, vai fazer a cirurgia. Mas fazer novas cirurgias não é o caminho, é estética. Então, assim, tem que fazer a estética para protelar a cirurgia o máximo que der. Prevenir o envelhecimento. Precisou da cirurgia? Faça. O profissional da saúde também não se enrole. Manda para a cirurgia quando é caso de cirurgia. Fez a cirurgia, volta para a estética. Pra manter. Porque tu vai envelhecer de novo, vai cair tudo de novo. Se você for pro bisturi, meu anjo, torça para tu não ficar esquisita. É mais ou menos por aí. E um dos motivos de pensar que, enquanto eu puder usar a estética para prevenir o envelhecimento, porque é cultural, né? O brasileiro, não à toa, somos considerados um povo bonito, né? Culturalmente falando, a gente tem essa coisa da beleza, essa cultura, o corpo, né? Essa coisa. E quando a gente usa o tratamento estético para prevenir esse processo até chegar na cirurgia, eu até tenho um preparo para essa cirurgia muito melhor, né? O pré-cirúrgico, o pós-cirúrgico é tão importante do que a própria cirurgia. E nós, como profissionais da estética, a gente pode preparar vocês, pacientes, sabiam disso? Para fazer a cirurgia. Depois a gente cuida de vocês no pós-cirúrgico e a gente faz essa manutenção de colágeno e atua, né, como um profissional responsável. E essas promessas, doutor, de tratamento que a gente vê por aí? Porque eu já vi muita coisa, né? Hoje eu tenho dentro da minha clínica tratamentos com resultados de alta performance, porque estudo muito, busco muito conhecimento e a prática clínica é que faz a gente usar os pacientes como estudos de caso e melhorando a nossa técnica a cada dia que passa. Então, os processos começam a ser mais assertivos, né? Então, eu entrego resultados com uma sessão de tratamento. A gente falou já muito... Vamos falar do ultrassom microfocado, o famoso Ultraformer? Vai querer entrar nessa? Vamos! Não, vamos! Sabe por quê? Eu acho muito interessante a gente ter essas linhas de raciocínio aplicado à estética, raciocínio clínico avançado, para entender muitos processos. Porque eu defendo o ultrassom microfocado. A gente entrega resultados assim extraordinários. Até você mandou uma paciente para mim, a minha paciente do coração, amei atender ela. E a gente consegue entender em que plano a gente atende com a estética e o que a gente melhora e o que a gente tem que levar para o processo cirúrgico. Eu vou ser sempre da linha de que quanto menos eu mandar o meu paciente para cirurgia, melhor. Mas aí tem a ver também com como a paciente se sente. Mas ultrassom microfocado, polêmico. Ele é polêmico para você? Na verdade, sim. Dentro da minha linha de entendimento, porque existem várias linhas de entendimento. Né? Quando algo é muito novo, ele tem pouca comprovação científica. Né? Então, eu lembro que uma época surgiu um composto para ser utilizado para tratar a mancha senil. Então, um farmacêutico que eu adoro, ele me visitou lá no consultório e eu gosto muito dele, acredito muito nele, porque ele estuda pra caramba. Ele é um farmacêutico que tem umas 3 especializações e uma das especializações dele é farmácia estética. Ele é responsável técnico de uma farmácia de manipulação. Ele chegou para mim e falou: doutor, temos esse composto novo, tá aqui os artigos mostrando o resultado para mancha senil. Eu falei, para mancha senil a gente não tem nada que preste. Que legal. Entendi. Aí eu fiz os meus tratamentos usuais, peeling químico, jato de plasma, e sempre no pós-procedimento eu recomendava no home care para o paciente ir usando em casa esse composto. A gente trata a mancha senil principalmente no inverno, no verão nós paramos. No outro inverno, quando eu fui voltar a fazer o procedimento, comecei a prescrever, não se encontrava esse composto em mais nenhuma farmácia em Curitiba. Eita! Aí a pergunta é, como então que um composto tão bom, com tanto resultado e artigo, saiu de linha tão rápido? Então calma lá, ele não era tão bom. Então faltou ciência, ou faltou lei, ou fizeram um artigo que não era tão fidedigno. Então, quantos aparelhos na área de estética a gente viu saindo e depois eles
morrem. Né? Eu lembro na época da pandemia que eu vi um vídeo de um dono de uma grande indústria de aparelhos médicos estéticos aqui no Brasil, e ele falou bem assim: nós precisamos mudar a realidade de vendas da nossa empresa e precisamos criar um novo aparelho para aumentar as vendas. Eu pensei comigo, calma lá. Como é que se desenvolve uma nova tecnologia, né? A gente traz uma hipótese, essa hipótese, então, nós fazemos estudo in vitro, depois estudos em animais, caso clínico randomizado ou coorte, depois meta-análise, nível de segurança, passou pelos vários níveis de segurança, entra para todo mundo. Entrou. Como que do nada, na pandemia, ele fala, precisamos reagir. Calma. Não é que nem o outro lá fala, o calma de pirono, né? Vamos com calma. Então, eu tenho o pé atrás com tecnologias novas, porque eu imagino que quando algo é muito novo, ele tem pouca comprovação, tá? Beleza, tem algum nível de comprovação, tá? Os profissionais vão ter que aprender a lidar com isso, porque tudo que é novo, você tem que aprender a trabalhar. É verdade. Né? Eu quando entrei na área de estética, não tinha os bioestimuladores de colágeno. O que tinha era muito pouco. Eu tive que aprender a trabalhar com bioestimulador. Hoje eu entendo trabalhar com bioestimulador. Então, digamos, chegou o ultrassom microfocado no mercado. Tem poucos artigos que tem, talvez um outro seja tendencioso, e o mal da indústria é que quando eles fazem um aparelho, eles querem que o aparelho faça tudo, né? Jato de plasma. Jato de plasma, quando ele chegou no Brasil, em 2017, 2018, eu fui convidado para ver a apresentação. Era uma tecnologia que juntou pesquisadores da Itália, pesquisadores da Inglaterra, e era para fazer a blefaroplastia. E aí eles começaram a usar jato de plasma para remover verruga, para remover melasma, para remover rugas, aí já viajaram. Um monte de coisa. Só faltava usar jato de plasma para remover crosta de sujeira que fica no chão da clínica. Né? Queria usar para todas as coisas. Mas qual que era a melhor coisa para que ele foi criado? Blefaroplastia sem corte. Então eles trazem a nova tecnologia, querem lucrar o máximo possível usando para um monte de coisa, e mesmo assim, tem comprovação e tudo mais. O profissional ele vai ter que aprender a trabalhar. Claro. Nesse período que ele tem que aprender a trabalhar, talvez ele cause uma intercorrência, talvez ele torne um paciente insatisfeito. Esse paciente que ficou insatisfeito, ele não volta. Tu perdeu. Então, às vezes, é um paciente que demorou para você conquistar e tu perdeu porque tu quis testar algo novo. Mas claro que também pode ser que eu sou velho e sou contra o novo. Mas não que eu sou contra o novo. Hoje eu sou a favor do ultrassom microfocado e mandei ele para você. Mas hoje eu tenho plena consciência, depois de todo mundo ter testado, quando ele é o ideal. Né? Qual que é o caso dele? Fala, não, isso aqui você precisa de ultrassom microfocado, porque a gente não vai alcançar com as outras possibilidades dentro da estética. Eu já olho pro lifting facial, a gente chama de deep planing não cirúrgico, tá, meu povo? Eu olho pro lifting facial como ultrassom microfocado como uma alternativa mesmo para impedir que esse paciente chegue a um processo cirúrgico. Por exemplo, eu gosto de atender muito pacientes ali nos 30, os 40 com ultraformer, sabe? No meu caso, né? Tô com 26, eu fiz na minha irmã, ela é biomédica, que trabalha lá comigo na clínica. Então, ela tinha uma pitosinha, uma queda, assim, ó, nessa área, por uma questão genética mesmo, né? E aí, eu fiz o ultrassom realmente ser parte do meu processo para que a gente tivesse esse paciente em menos tempo numa sala de cirurgia, né? Então, até pacientes que já fizeram a ritidoplastia, o lifting facial. Então, eu acho que é exatamente o que você falou. Você saber usar a tecnologia para você fazer a indicação da forma correta. E mesmo que ele seja algo muito novo, a gente tem estudos bem consistentes hoje. Inclusive, eu fiz uma imersão científica extraordinária. Michelle Melia, que você tem meu coração, você é minha rainha. Nossa, foi impressionante a maneira como ela trouxe muito na tua linha de raciocínio e dentro dessa ciência responsável com a estética, sabe? Então, eu acho válido a gente
usar as tecnologias, os recursos. Eu sou especialista, né, gente, em tratamentos não invasivos. Estou fazendo uma pós agora, doctor, em injetáveis. E para entender um pouco mais desse universo das agulhas, né, do botox, do preenchimento, do bioestimulador. Sabia que nunca foi um desejo meu furar as pessoas? Eu te acompanhei todos, né, esses anos e nunca me despertou essa vontade. Mas eu tô fazendo a pós-graduação porque eu acredito muito hoje, porque é o que eu faço lá na clínica. Eu associo, as associações terapêuticas trazem resultados de alta performance, né? Então, o Botox, o Ultraformer com um bioestimulador, por exemplo, a gente pode fazer um rejuvenescimento lindo, né? A gente tem experimentado essa associação. Então, eu acredito muito nessa estética que olha o paciente como um todo, que entende esse processo, esses mecanismos, né, de ação de cada uma das coisas, desde a tecnologia até os injetáveis, para a gente alcançar resultados de alta performance. Pergunta para você, cirurgia estética e procedimento estético, eles combinam? Vou voltar um pouquinho do que você estava falando ali. Né? O ultrassom microfocado ele já não é tão novo, né? Ele tem 5 anos, ele já está consolidado. E ele é estudado desde a década de 70, né? Então, no uso da estética, hoje ele não é tão novo. Né? Então, eu só dei um exemplo. Né? Muitas vezes a linha do profissional depende da filosofia dele. Por exemplo, a minha filosofia. Quando eu estava na minha especialização, eu achava que eu só poderia ter minha clínica, meu consultório, se eu tivesse uma Carbox, que era o que tinha na época, ninguém usa mais, um ultrassom, né, em específico mantos na época, uma radiofrequência e uma corrente russa. Então, se eu não tivesse esses 4 aparelhos, não teria como eu abrir minha clínica, porque eu não poderia fazer nada. Eu precisaria investir pelo menos mais uns 30, 40, 50 mil para abrir meu consultório. Depois eu fui estudando e aí eu descobri que não. Né? Eu poderia abrir meu consultório com botox, preenchimento, peeling químico, intradermoterapia. Então eu conseguiria abrir meu consultório trabalhando somente com instrumentos que demandariam apenas do meu conhecimento. Né? Então não necessariamente que eu sou contra as tecnologias. Hoje eu tenho na minha clínica uma radiofrequência, um jato de plasma, mas a minha filosofia é trabalhar com o que o meu conhecimento e um produto ou outro já se resolvam. Só que quando a tua filosofia é tecnologia, né, tu também vai em busca disso. Né? Então, saiu uma novidade, tu vai entrar nessa novidade, surgiu um novo ultrassom, melhor, tu vai um novo ultrassom, surgiu um endolaser, tudo mais, não, tu vai atrás desse endolaser, vai entender se ele é aplicável, tu vai colocar no teu consultório, também é questões de filosofia. Né? Agora, sobre a pergunta, procedimento estético e procedimento cirúrgico, eles combinam? Sim, eles combinam, mas em momentos distintos. Né? Digamos que o meu paciente ele tem intenção de fazer um procedimento cirúrgico e ele já chegou no ponto cirúrgico, mas ele fala, eu vou para final de ano, eu vou fazer minha cirurgia em fevereiro, mas agora é Natal, e eu quero fazer um preenchimento para estar muito bem. Aí a gente faz um preenchimento labial, tira um suco nasogeniano, dá uma metadinha no malar, sem ficar aquele bochechão, coloca um pouquinho de têmpora, sobe e tudo mais. Sem demonizar, harmonizando, né? Sem demonização facial, né? Por favor. E aí ele, beleza, vai pro Natal melhor e em fevereiro faz a cirurgia plástica. O processo regenerativo da cirurgia plástica vai remover praticamente todo o ácido hialurônico, né? Porque tem muitas vezes as pessoas falam assim, a anestesia tirou meu preenchimento, a anestesia tirou meu botox. Não foi anestesia, foi a inflamação, que quando o paciente ouve inflamação, ele tem um olhar ruim para isso, né? Inflamação, dor de garganta, dor não. Inflamação para o profissional da saúde quer dizer regeneração, né? Principalmente na nossa área. Então, a inflamação da cirurgia ativa os processos regenerativos que vai utilizar esse medicamento que foi colocado ali, os preenchimentos, para cicatrizar. Né? Então, por isso a pessoa perde. Então, cirurgia e estética são aliadas. Sim. Né? Para quê? Para eu prevenir a necessidade da cirurgia e depois que eu faço a cirurgia, para eu nunca mais precisar da cirurgia. O jato de plasma é um exemplo disso. Jato de plasma para bléfora, o quê?
se você não está na fase cirúrgica, então para você protelar ou nem chegar na cirurgia, mas depois que você fez a cirurgia, você fazer pelo menos uma sessão uma vez ao ano para nunca mais precisar da cirurgia. Então os dois se conversam muito bem, só tem que saber usar e aí depende do profissional também entender. Né? Você falou que está buscando isso, você nunca quis picar ninguém. Não. Mas você está estudando. Mas estou estudando. Por quê? Porque tem tudo a ver com a tua área. Tem. O conhecimento do Botox, do preenchimento dos bioestimuladores, você que me deu, né? Então, quando eu fui te acompanhando, ficava igual um leprechal. Gente, vocês sabem o que é leprechal? Coloca no Google. Ele me chamava de leprechal. Faz sentido, né? Eu sou bem pequenininha mesmo. E às vezes eu fico verde quando eu tô com raiva. Mas, quando eu entrei, né, nesse universo da estética dos invasivos por causa de você mesmo, que eu te acompanhava nos processos, eu tinha sempre aquela agonia de furar alguém. Mas é muito impressionante o que a eletroterapia é capaz de fazer com os invasivos. É muito mais do que impressionante. Eu chamo de hiperlifting, o protocolo que eu desenvolvi junto com a Leti, né? Que a gente usa o Botox, o preenchimento, o bioestimulador e o ultrassom microfocado para trazer esse upgrade, para fazer esse lifting facial sem cirurgia. Mas é aquilo que a gente conversou até aqui, cada caso é um caso, e buscar o conhecimento e até, quem sabe, um dia aplicar isso e colocar isso na prática, realmente vem dentro do processo como buscar alta performance, né? Que é isso que eu tô buscando desde o dia que eu pisei na faculdade. Estética de alta performance. O que significa estética de alta performance para você? Bom, basicamente aquela estética que dá o melhor resultado possível dentro das condições que o paciente tem, no custo mais apropriado. Eu concordo. Né? Então, vai ter que aliar esses 3 fatores. Né? Vai ter que peculiaridades do paciente, resultado, custo. Né? Não adianta nada ter um custo extremamente alto. Fugir da realidade do paciente, isso. Não conseguir entregar para ele, né? Exato. Se a gente colocasse 3 círculos aqui, né? Valor, paciente e resultado, a estética de alta performance ela estaria exatamente aqui. Que legal. Para mim é basicamente isso. Né? É um termo muito teu esse, né? Estética de alta performance, né? Eu uso isso desde o dia que eu entrei na faculdade, não sei porquê, mas eu queria entregar o melhor resultado para o meu paciente e eu ainda tenho uma outra dor que eu atendo, que é o tempo que ele não tem para estar dentro da estética. Então, eles eram muito acostumados, né? Aí, toda semana, eu já recebi paciente na clínica que me contou que fez 60 sessões de estética. 60 sessões. Eu não sei quem que tá fazendo isso, como isso funciona. Eu sei que não funciona, porque eles geralmente chegam até mim insatisfeitos. E aí eu desenvolvi processos dentro da clínica para atender essa dor, que é resultados de alta performance em menos tempo, né? O legal da gente falar de eu desenvolvi, né, para não parecer que charlatanismo, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar isso, como é que desenvolveu? Né? A pessoa não é pesquisador, ela não se reuniu com um grupo de especialistas, não criou novas diretrizes, então como ela desenvolveu o método? Né? Isso daí a gente tem que explicar para as pessoas. Né? O que quer dizer quando a gente fala desenvolver o método? Né? Isso quer dizer que o método existia. Isso. Porém, a gente aprendeu a trabalhar com essa tecnologia, com esse método, com esse Botox, com esse ativo. Naquele caso, então a gente aprendeu a trabalhar ao longo do tempo com a nossa experiência, errando, acertando. Exatamente. E chega no momento que a gente tem um resultado tão bom que ele não é igual como se outra pessoa fizesse. Aí na estética a gente acaba chamando de nosso método, isso. né? Então eu tenho o método X, igual você falou, o hiperlift, né? O hiperlift. O hiperlift foi mais ou menos isso. Mas só para não trazer aquela questão de para quem é profissional da área da saúde está vendo isso e tem uma linha mais xiita, né? Quando a gente fala, desenvolvi o nosso método, o quê? Não, a gente não participou de um grupo de especialistas e criou diretrizes. A gente aprendeu a trabalhar com essa tecnologia. Exatamente. Em Curitiba, falando de jato de plasma, tem uma profissional, não vou citar o nome, né? Isso. Para qualquer coisa, mas ela tem resultados de jato de plasma que eu nunca vi, parece cirurgia. O que ela faz?
Não tenho a menor ideia. Mas é muito bom. Que legal. E ela poderia colocar método de blefaroplastia sem corte, fulana de tal. Ela poderia colocar isso. Acho que ela só não coloca porque ela não sabe, né? Mas como é que é isso? Ela usa algum aparelho diferente? Não. Mas o dia que saiu o jato de plasma no Brasil, ela já tinha o aparelho. As maiores intercorrências de jato de plasma, infelizmente, foram dela. Óbvio. Mas ela aprendeu a resolver, aprendeu a usar. Talvez os primeiros tenha dado problema lá, ela teve que se virar com isso. Mas hoje os resultados dela são maravilhosos, né? Então, para entender quando nós falamos, o meu método, o meu não sei o que, eu criei. Não é, a gente não criou, a tecnologia está aqui. Não, a gente já só existe. aprendeu a trabalhar com ela. A gente aprendeu a trabalhar com É ela. o que eu sempre falo na consulta com a minha paciente. Como a criolipólise, que é um dos processos que eu mais sou apaixonada dentro da estética não invasiva, a metodologia científica ela já existe. É só abrir qualquer artigo científico que você vai entender como funciona. E aí, o que difere? Por que a gente entrega resultado? Porque eu coloquei isso em prática todos os dias dentro da minha experiência, da minha expertise. Né? Testando, acertando, errando. Você foi cirúrgico nessa fala. E é exatamente isso. A gente não cria nada, tudo já existe, né? A gente vai trabalhando dentro da prática clínica, melhorando os resultados. Eu falo que eu trabalho numa linha tênue entre dar merda e funcionar. Eu sou essa profissional. É verdade. Por quê? Porque eu tenho a metodologia científica, eu tenho o processo já bem criado, eu sei como funciona a fisiologia, todo o sistema, cada paciente eu atendo de forma exclusiva. Então, é 1h30 de consulta, meu povo, comigo lá naquela clínica. E fala, e entende. E quem é meu paciente sabe. E eu não coloco nada em prática de algo que eu não tenha certeza. Só que cada corpo é único. E aí, você falou muito de intercorrência. O jato de plasma, hoje eu não atendo com jato de plasma dentro da prática clínica, porque eu sou da seguinte opinião. A gente não pode querer ser especialista de tudo. Concorda comigo? Eu preciso ser especialista em uma coisa, saber um pouco de cada coisa, mas ser especialista em algo. Tem uma frase do J. Kennedy que diz mais ou menos o seguinte: eu não sei a fórmula para o sucesso, mas a fórmula para o fracasso é tentar agradar a todo mundo. É basicamente aquela coisa, quem quer ser bom em tudo não é bom em nada. É verdade. Porque não é possível você ser bom em tudo, né? A área da estética é uma das áreas mais desafiadoras que existe na área da saúde. Pode parecer que não, pode parecer que é uma coisa fútil. E eu tenho até um aluno de harmonização orofacial que ele já tem umas 3 especializações na área de odontologia. Ele fala, professor, a área que eu mais estudei na especialização foi a área de harmonização. E por que a estética é tão desafiadora? Porque tu tem que ser nutricionista, tu tem que ser psicólogo, tu tem que ser um pouquinho de médico, tu tem que ser um pouquinho de dentista, você tem que ser um educador físico, você precisa entender de tricologia, tu precisa entender de pele e vai entendendo de tanta loucura, um pouco de dermatologia. É uma área muito vasta. Muito. Tu vai ter que escolher alguma coisa para ser bom, né? Eu, por ser uma pessoa curiosa e gostar de estudar de tudo, porque eu gosto do conhecimento em si, né? Às vezes, por que você está estudando isso? Não sei, eu curto o conhecimento. Uma coisa que não tem nada a ver tá lá, né? Eu tô lá, mas eu sei dessa necessidade da gente se especializar, né? Algo que eu já abortei, né? Eu não sou especialista. Não é especialista. Tricologia, alopecia, né? Dá pra ver aqui que eu não entendo nada disso. Eu já falei pra você ir lá na clínica, devolver esse cabelo, mas é verdade? Eu desisti. Desistiu? Se Deus não quis me dar, eu desisti. Não vamos, né? Eu desisti, Não vamos. porque eu até tratava. Né? Eu até tratava. Mas não entrando muito no tema. Tava dando resultado quando eu tratava. Mas aí eu fiz uma químio e aí caiu tudo, porque eu fiz um tratamento. E depois o cabelo, todo mundo fala, o cabelo vai voltar. Não voltou. Eu falei, quer saber, Deus não quis, deixa lá e é assim. Problema. Então, voltando, né? Não é possível que alguém seja bom em tudo, né? Eu não querendo criticar nosso querido Dr. Drauzio Varela,
Mas não é possível que um médico que tem uma ou duas especialidades, o cara sabe de tudo. Não tem como você saber de tudo. Você é muito bom naquilo. Nos outros você me dá a opinião de tudo. Não tem como. Eu amo você, Dr. Drauzio, mas em alguma coisa você deve estar mentindo ali ou falhando. Não é possível. Né? Então, mais ou menos, um exemplo famoso aí, né? Verdade. Então não dá pra ser bom em tudo. Não, tanto que não dá pra ser bom em tudo que eu escolhi uma linha e sigo ela, que é a estética não invasiva, né? Vamos estudar tudo o resto da vida. Eu acho que é exatamente isso. Eu vou te fazer outra pergunta. O que é ser um profissional excelente na área da estética? Para você, o que é? Para mim, você tem que querer ajudar pessoas. É o ponto principal. Você precisa ajudar pessoas, acima de tudo. Eu lembro que quando eu comecei na área de estética, eu falava assim, Deus, me mande pessoas que eu consiga ajudar e me capacite, me dê o conhecimento, me mostre os caminhos para que eu possa aprender para ajudar essas pessoas. Porque no momento que você quer ajudar pessoas, tudo vem junto. Eu tenho uma menina que hoje ela tem 5 anos. E um dia eu trabalho muito, às vezes eu trabalho 12 horas, né? Eu não posso estar lá com ela, que o meu sonho é estar lá com ela. E ela perguntou pra mim, pai, por que você está indo trabalhar? E o que eu ia dizer pra ela? O pai tem que ir pra pagar boleto, o pai porque precisa comprar... Não, o que eu ia mostrar pra minha filha, pra vida, pra tudo? Eu mostrar que a vida ia ser crescer, pagar boleto e ser triste. Não é só eu falei, olha, o papai ajuda pessoas. Tem uma pessoa lá na clínica do pai que tá esperando o pai chegar lá pra ajudar ela. E com isso a gente consegue viver e a pessoa ajuda a gente também pagando tudo mais, que vai pagar todas as suas contas, mas o pai precisa ir lá ajudar ela, tá bom? Então ela falou, tá bom, pai. E isso precisa ser verdade. Pra eu honrar minha filha e também pra eu me honrar como pessoa, né? Eu tento ajudar pessoas. E se vem um caso que eu não sei resolver, eu tenho que estudar pra tentar ajudar. Todo o resto, todo sucesso que vier daí... É consequência. De ajudar pessoas. É consequência. Eu falo, eu tenho uma missão de vida. A minha missão de vida é cuidar das pessoas, né? E baseado naquilo que eu fazia pela minha irmã e queria muito que ela estivesse aqui. Mas quando a gente tem senso de propósito, né? E isso vale para qualquer profissão, não é só a área da saúde, né? Independente da profissão que você tenha. Se você tem senso de propósito, se você sabe para o que você nasceu, para que você está aqui? Eu lembro também de muitas das nossas conversas partirem para um lado muito espiritual da coisa, né? Eu aprendi, inclusive, o meu ponto de partida do processo de construção espiritual, porque eu acredito que a mente, o corpo e o espírito, eles precisam estar andando junto, né? Senão não funciona. Eu sou a prova disso, né? Quando a minha cabeça não estava funcionando, nada estava funcionando. O corpo não funcionava, a minha espiritualidade não existia. E existe um ponto de partida para a gente seguir a vida e transformar as coisas. Não é só pagar boleto, realmente. Não é só vender um serviço de estética, é transformar a vida das pessoas. Eu tenho muito esse senso de propósito. Ou eu transformo e ajudo a vida das pessoas, ou eu não vou fazer o tratamento nessa paciente. Uma das coisas que eu faço lá na clínica é exatamente isso. Entender esse processo, ouvir o meu paciente. Acho que uma das coisas mais importantes para nós profissionais e que não acontece muito é ouvir as pessoas. As pessoas, elas estão carentes, né? De atenção, de ouvido, de cuidado. E quando você é uma pessoa, e realmente eu tento trazer essa humanização para minha marca, né? Eu falo, é uma estética científica de alta performance? Eu entrego resultados extraordinários todos os dias na clínica? Entrego. Mas mais do que isso, eu tô lá ouvindo pessoas que precisam, quem sabe, de uma conversa, de um papo. Eu imagino quantas pessoas foram transformadas desde o dia que eu decidi colocar o meu propósito em ação, né? Assim como você contou aqui pra gente tantas coisas incríveis. E além de ser um excelente profissional, um pai incrível, um marido excelente, a gente tem um homem que faz procedimento estético.
Fala pra gente como que é isso, porque, gente, vamos falar a verdade? A estética ela é muito condicionada pras mulheres, mas olha aí, doutor Alex, ele fez preenchimento labial esses dias. Fiz. Como é isso? Na verdade, ser homem na estética foi bem difícil no começo, né? Porque eu precisava fazer minhas horas de estágio obrigatório, como eu era da primeira especialização, era lá em Ribeirão Preto. Eu teria que ficar um tempo em Ribeirão Preto, mas eu larguei tudo, né? Eu larguei o hospital, larguei tudo. E se fosse para ficar morando em Ribeirão Preto 3 meses para fazer minhas horas de estágio, ia acabar o dinheiro. E eu precisava conseguir estágio em Curitiba e ninguém queria me dar. Todo mundo falava, não, homem na estética não funciona, os pacientes não vão querer, nós já tentamos, tudo mais. Preconceito mesmo. Então no começo foi difícil. Hoje eu vejo como um ponto positivo, sabe? Que tem só eu como homem e parece que tem dado certo, né? Tem que fazer os procedimentos, né? Eu acredito, né? Por exemplo, meu preenchimento labial aconteceu pela função de prevenção do ácido hialurônico, mas muitos procedimentos eu realizo para saber como é que é a dor, para saber como é que é, porque como é que eu vou contar pro paciente a experiência? Se não tiver a vivência, né? Até quando eu fiz o preenchimento labial, eu descobri que depois a boca fica dolorida. Eu não sabia que ficava tão dolorido, né? Às vezes o paciente falava, nossa, fica dolorido. Eu falei, fica dolorido nada, eu anestesiei, né? Aí eu cheguei em casa pra minha esposa e falei, caramba, que dor isso aqui, né? Eu fui lá, peguei um remédio, meu remédio agora é padrão. Paciente no meu consultório, fez preenchimento labial, toque o medicamentozinho, já dou ali na hora, toma. E se tiver mais dor, toma isso e dor me liga. Me liga. Não fica sofrendo sozinho em casa. Me liga. Mas como é que eu sei isso? Porque eu fiz agora, né? Eu fiz. O próprio jato de plasma. Né? A primeira pessoa que eu vi anestesiar com injetável fui eu. Porque uma vez era greve dos caminhoneiros. Sei lá que ano era isso. Aí toda a agenda inteira desmarcando, o cliente começou a ter horário vago. Aí eu cheguei pra menina e falei assim, fulana, tô com uma ruguinha na testa que me incomoda e essa dita dessa ruguinha aqui embaixo desse olho. Começa pela testa e vai no olho. Aí passei uma pomada, deixei meia horinha, ela começou na testa. Aquela dor terrível. No que ela terminou a testa, ela falou assim, doutor, qual que era a ruga no olho? Eu falei, deixa. Não quero mais, deixa essa do olho quieta. Aí eu pensei, como é que eu vou resolver isso? Aí descobri a anestesia para aplicar tudo mais. Não posso dizer quem faz anestesia para fazer jato de plasma me copiou, mas eu criei do nada, porque não tinha, né? Aí criei para quê? Fiz e depois testei com a anestesia e falei, opa, ficou bem mais confortável. Ouvir a nossa própria necessidade ajuda a transformar o nosso processo. Eu falo, eu não gosto de sentir dor na limpeza de pele. Eu não gosto que o paciente saia roxo. Eu não gosto, porque eu não gosto de ficar assim. Então, a gente vai experimentando as coisas e criando dentro do nosso processo algo para diminuir sensibilidade, facilitar. Mas, gente, tem procedimento que dói. Dói mesmo. O ultrassom microfocado é um. Ele é um que, assim, não tem como a gente impedir que ele doa. Agora, o Botox, eu falo, a Leti, ela tem uma mão tão levinha que eu não sinto. Inclusive, meu povo, curiosidade do pod, Dr. Alex foi o cara que aplicou meu primeiro Botox lá com 20 anos. E todas as minhas pacientes, pra que você faz Botox, Fabiane? Pra que você faz Botox? Eu falo, gente, se eu não tivesse feito Botox, o tanto que eu sou expressiva, o tanto que eu sorrio com os olhos, o tanto que eu faço mímicas faciais, com certeza eu estaria cheia de linhas de expressões. Fala, isso é verdade ou mentira, doutor? Conta pra gente. Porque Botox não é pra quando o paciente tá lá com 60 anos. Ele é preventivo, é verdade? O grande efeito do Botox, ele é preventivo. Né? Tem até estudo, né? Tem estudo provar para o estudo, né? Tem um estudo que mostra 2 irmãs gêmeas. Uma fez Botox pelo menos uma vez ao ano no período de 14 anos. E a outra fez mais ou menos 1 ou 2 vezes. Quando você coloca a foto das duas, uma do lado da outra, não parecem irmãs gêmeas. Parece a prima mais nova e a prima mais velha, né? Por quê? Porque nesses 14 anos, uma envelheceu 7, outra envelheceu 14, né? Então, o Botox, ele é um grande preventivo, um grande anti-idade. Eu faço Botox uma vez ao ano, desde meus 23 anos de idade. Por quê? Porque quando eu tinha 23 anos de idade, eu tinha 3 linhazinhas na minha testa. E eu falei, não dá, né? Essas 3 linhazinhas na minha testa. Eu tenho pavor, doutor, de linha de expressão. Não pode. E eu comecei a aplicar, e apliquei uma vez ao ano.
E assim, quando eu cheguei nos meus 30 anos de idade, eu comparava com meus parentes que têm a mesma idade que eu, primo e tudo mais, todo mundo com 3 vincos na testa, né? E o meu tava com menos de quando eu tinha 23 anos, né? Então mostra o poder aí do Botox, né? Então o Botox não é quando a pessoa tá toda enrugada e ele vai ser o salvador da pátria. Tem que ser antes. Não que quando você faz aqui, não ajude, ajuda. Mas aqui você vai ter que fazer um monte de outras coisas e ainda no final finalizar com o Botox para segurar tudo. Exatamente. Então, o Botox não é para quando você já está derretida, minha amiga, meu amigo. O Botox é para prevenir seu envelhecimento. Vamos entender que a estética ela existe para cuidar da gente em todos os sentidos. Fisicamente, emocionalmente, usar a estética de forma segura, usar ela para prevenir seu envelhecimento. Olha a dica do dia do doutor. Doutor, pra gente finalizar, esse papo foi muito incrível, tá sendo muito incrível. Não sei se não vai ter uma parte 2, fica aí de spoiler pra vocês. Hoje, o que você falaria, vamos lá, o que você falaria pro seu paciente de dica do dia, sabe aquela dica do biomédico? Fala uma dica pro seu paciente. E o que você falaria hoje para o profissional da área da estética, de dica para a carreira, para mudar a vida deles? Para o paciente e um para o profissional. Para o paciente, 3 coisas muito simples. Tome água, tá? Não fique pensando que creme vai te dar resultado. Não adianta ter o melhor hidratante facial do mundo se tu não toma água. Segunda coisa, passe filtro solar. É o maior anti-idade que existe no mundo. Nada supera ele, só precisa passar. Terceiro, faz Botox. Tá? Para com esse preconceito, faz Botox, sem medo de ser feliz que vai ser sucesso. Para o profissional da área da saúde, é o seguinte. Entrou na área de estética, não venha pelo glamour. Não venha pelos ganhos financeiros. Venha para ajudar pessoas e venha disposto a estudar muito, porque você tem que saber muito de tudo e todo dia sai artigo novo. Então é dito que se você for especialista de uma única área, uma área simples, você precisaria ler teoricamente 3 artigos científicos por dia para estar atualizado durante o ano inteiro. Pensa na nossa área, que tem a parte da eletroterapia, Imagina. A parte dos injetáveis, a parte do cosmético, a parte do corporal. Então, 3 de cada um, isso não dá. Então, você tem que saber selecionar seu tempo. Tu tem que estudar. Se tu é preguiçoso, não vem. Vem para estudar. Mas se tu estudar, você vai ter sucesso. É só estudar. Estuda que dá certo. E essa frase nem é minha, hein? É o segredo. Eu não tenho dúvidas. Doutor, muito obrigada por todo esse conhecimento. Você me enriqueceu muito mais. Saber um pouquinho mais da sua história, de toda a tua experiência, com certeza continua sendo ainda mais admirável. Gente, ele vai falar o @ dele. Vão lá no Instagram. Doutor, todos os dias ele posta resultados, ele fala da rotina. Acompanhem, ele é professor de pós-graduação. Cara, é incrível, vocês já viram, né? Dentro desse programa de hoje. Doutor, como que o público, o pessoal lá do outro lado da tela te acha nas redes sociais? Então, para os meus pacientes, né? Se você é paciente, tem um @ Dr. Alex Giacomini com G, G-I-A-C-O-M de macaco, I-N de navio, I. E para os profissionais, tem um @ Professor Alex Giacomini, tá? Se você é profissional, vai valer a pena me acompanhar no de professor. Por quê? Porque lá eu vou falar de artigo científico, vou ser mais técnico com você, falar numa linguagem que é legal pra ti. Se você é paciente, você for entrar no do professor, você vai falar, meu Deus do céu, o que ele tá falando aqui? Não vai lá, não comete esse erro, vai no de paciente. Então eu tenho esses 2. Se for falar o número do consultório, eu não lembro de cabeça, né? Depois vamos ver aí se o pessoal da a gente coloca na tela. Coloca. Mas é isso. Fábio, muito obrigado. Foi um prazer inenarrável estar com você aqui hoje. E precisando, chame. O prazer foi todo meu. Meu povo, nosso programa acabou toda terça-feira aqui no YouTube. Se você não é inscrito no canal, se inscreve.
curta, comenta e compartilha. Você, se é paciente, comenta aqui suas experiências com os tratamentos estéticos. Se você tiver uma pergunta para o doutor, a gente vai conseguir responder. E se você é profissional, faz pergunta também, gente. Aproveita que ele vai conseguir trazer luz, a luz da ciência para vocês. Meu arroba é Fabiane Cordeiro Estética, você me encontra bem facinho lá no Instagram e todos os dias eu posto resultados dos meus pacientes, tudo que acontece dentro da prática clínica, então você não pode perder. Esse papo foi muito incrível. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, isso é muito precioso. Gente, é muito precioso estar com esse homem aqui, vocês não têm ideia. Ele deixou um espaço na agenda dele pra mim, pra nós, pra gente, é muito incrível. Muito obrigada, doutor. E até a próxima, meu povo. Um beijo e até mais.